Praia de Helena, canal Sonhos Desconhecidos. Antes de começarmos, encontre uma posição confortável. Deite-se, ajeite o travesseiro, sinta o peso do cobertor sobre o seu corpo. Do lado de fora, está chovendo, uma chuva de verdade, daquelas que chegam devagar, sem pressa, e ficam por horas, cobrindo o mundo de um som suave e constante. O tipo de chuva que convida ao sono, que faz o quarto parecer mais quente e mais seu. Esta noite, você tem um nome. Seu nome é Helena. Não precisa saber de onde veio esse nome, nem para onde vai. Ele é seu por esta noite, leve como uma roupa de dormir, confortável como o lugar exato do travesseiro, onde a sua cabeça sempre pousa. Você não precisa permanecer acordada para acompanhar o que vai acontecer. Se o sono vier antes da história terminar, ele é bem-vindo. A chuva vai continuar, Helena vai continuar, e você, descansando, vai carregar alguma coisa boa daqui para os seus sonhos. Respire fundo, solte o ar e fique aqui comigo por um momento. Capítulo 1. A chuva no quarto de Helena. Você está deitada. O quarto é escuro, mas não do jeito que incomoda. É a escuridão boa, aquela que o seu corpo conhece, o escuro do seu próprio lugar, onde cada forma tem seu contorno familiar mesmo sem luz. A janela, do lado direito, o criado mudo com um copo d'água, a porta entreaberta, deixando entrar um fio de claridade do corredor, e a chuva. A chuva chegou antes de você se deitar. Você a ouviu aparecer lá do banheiro, o som batendo primeiro no telhado vizinho, depois no seu. Agora ela está estável, uniforme, como um ruído branco vivo que cobre tudo com uma camada suave de presença. Você tenta dormir, fecha os olhos, espera. Os olhos continuam fechados, mas a mente não foi com eles. Ela ficou acordada, circulando por coisas pequenas. Uma conversa da tarde, uma lista que você não terminou, um rosto que apareceu por um segundo, sem motivo claro. Você vira para o lado. O cobertor se ajusta ao seu corpo. A chuva bate um pouco mais forte por um momento, como se o vento tivesse passado por perto e dado um empurrão, e depois volta ao ritmo de antes. Você apoia as mãos abertas sob o rosto, no travesseiro, e sente o tecido fresco na palma. É uma boa noite para dormir. Você sabe disso, só que o sono ainda não chegou. Você abre os olhos de novo. O teto está no mesmo lugar de sempre. Há uma sombra fina que o galho da árvore lá fora projeta quando a luz da rua passa por ele. Um galho fino, levemente oscilante, que traça no teto uma linha quase imperceptível. Você já viu esse galho outras vezes, sem perceber que estava olhando para ele. Você respira. A chuva tem camadas, percebe? Há o som direto no telhado, seco e próximo. Há o som na calçada lá embaixo, mais espalhado, com uma leveza de água que encontra a superfície plana. Há o som nas folhas da árvore, esse que é quase um sussurro, cheio de pequenas variações como um instrumento de corda. Você fecha os olhos de novo e só ouve. Pouco a pouco, a lista da tarde some. O rosto sem motivo some. O que fica é a chuva e o cobertor e o seu próprio hálito entrando e saindo em ritmo cada vez mais tranquilo. Mas antes de o sono finalmente chegar, alguma coisa acontece no quarto. Não é um barulho, não é um movimento, é mais uma qualidade diferente no ar, como se a temperatura tivesse mudado em 1 grau, ou como se o escuro tivesse ficado um tom mais fundo. Você abre os olhos e vê, na parede à sua frente, alguma coisa que não estava lá antes. Capítulo 2. O portal. Não é assustador. Essa é a primeira coisa que você registra, antes mesmo de entender o que está vendo. Não há medo. Há, na verdade,
uma espécie de reconhecimento silencioso, como quando você entra num cômodo da sua própria casa no escuro e, mesmo sem ver nada, sabe exatamente onde está. Na parede, há luz. Não a luz da rua, não o fio do corredor. É uma luz diferente, mais suave, mais larga, com uma cor que fica entre o branco e o dourado pálido, como o céu 30 minutos depois do pôr do sol, quando as nuvens guardam o último da cor do dia. Essa luz tem a forma de uma abertura. Não é uma porta com moldura e batente. É uma abertura orgânica, com bordas levemente irregulares. Como se alguém tivesse feito um rasgo muito cuidadoso no ar, deixando ver outro lugar do outro lado. As bordas tremem levemente, não de instabilidade, mas de uma presença suave, como uma chama que arde sem vento. Você se senta na cama. O cobertor cai dos seus ombros. Você coloca os pés no chão. O piso está frio e firme sob as solas. E fica sentada ali, olhando para a abertura. Ela não se move em sua direção. Não exige nada. Apenas existe, iluminando de leve a parede e lançando uma claridade suave sobre os seus joelhos. De dentro da abertura, você ouve alguma coisa. É um som que você não esperava, mas que, ao ouvir, parece absolutamente certo. Ondas. Não o som de ondas forte, não o rebentamento barulhento das ondas grandes. São ondas pequenas, lentas, daquelas que chegam à beira da praia e se espraiam sobre a cáscara areia molhada com um som de tecido fino sobre madeira. Um som repetido, ritmado, constante, como a respiração de um lugar muito antigo que aprendeu a dormir acordado. Você se levanta. Seus pés cruzam o piso do quarto devagar. A chuva continua do lado de fora, mas agora ela parece mais distante, como se fosse de outra camada do mundo. A abertura na parede fica cada vez maior à medida que você se aproxima. Não porque ela cresceu, mas porque você está mais perto e pode ver mais. Através dela, há areia. Você consegue distinguir a areia iluminada pela lua, grãos finos, de um branco bege suave, com a superfície levemente úmida. Há pedaços de concha. Há uma linha escura onde a água chegou mais longe e voltou. Há o horizonte, muito longe, onde o oceano encontra o céu numa linha que não é totalmente reta. Você está na beira do portal, coloca uma mão para frente. O ar do outro lado está morno, completamente diferente da noite fria do seu quarto. Tem cheiro de sal, tem cheiro de maresia boa, daquela que não é podridão, mas sim o cheiro limpo e antigo de tudo que o oceano carrega consigo. Você dá um passo. Capítulo 3. A chegada. A areia está sob os seus pés. Você para por um momento só para sentir isso. A areia ainda guarda um pouco do calor do dia, uma memória de sol que não foi embora de todo. Entre os dedos dos seus pés, ela se ajusta com uma leveza que surpreende, cada grão se movendo um pouco para abrir espaço, como se a areia estivesse te recebendo. Você olha para trás. O portal ainda está ali, uma abertura de luz sobre a areia, mostrando do outro lado o seu quarto escuro com a chuva lá fora e a cama desfeita. Mas a visão não te causa ansiedade, não há pressa de voltar, não há a sensação de ter cometido um erro. O portal apenas continua, esperando, sem urgência. Você vira de volta para o oceano. É noite aqui também, mas uma noite diferente da que você deixou para trás. Aqui o céu está aberto, não chove, não há nuvens densas, há apenas um azul escuro profundo salpicado de estrelas, com uma densidade que você raramente vê. A lua está em algum lugar acima e à sua direita, não totalmente visível, mas lançando uma claridade que faz a areia brilhar levemente. O oceano é calmo. Você nunca viu o oceano assim tão quieto. As ondas chegam pequenas, em ângulo suave, uma depois da outra sem pressa,
sem competição. O som delas é exatamente o que você ouviu do outro lado do portal. Aquele sussurro repetido, aquela respiração antiga. Você começa a caminhar. A praia se estende nos dois sentidos, sem que nenhum deles tenha fim visível. Há rochas escuras à sua esquerda, aflorando da areia como os ossos de alguma coisa muito grande que dorme aqui há milênios. Há o que parece ser uma linha de coqueiros ou palmeiras atrás de você, a uma certa distância. Silhuetas escuras contra o céu estrelado. A brisa é suave. Ela chega do oceano e passa por você com uma temperatura que não é quente nem fria. É exatamente a temperatura do seu próprio rosto, daquele equilíbrio perfeito em que você para de perceber onde a pele termina e o ar começa. Você para na beira da água. A onda seguinte chega e cobre os seus pés até os tornozelos. A água está morna, mais morna do que você esperaria de noite, como uma banheira que alguém esqueceu ligada em temperatura baixa. Você sente a areia se mover suavemente sob as suas solas, enquanto a onda recua, carregando os grãos mais soltos com ela. Você fecha os olhos. Com os olhos fechados, a praia se expande. O som das ondas fica maior, mais tridimensional, como se chegasse de todas as direções ao mesmo tempo. A brisa toca a sua testa. A água ainda aquece os seus pés. E há, no ar, um cheiro adicional que você só agora percebe. Um cheiro suave de flores, de alguma flor que floresce à noite, que você não consegue identificar, mas que reconhece como boa. Você abre os olhos e vê, a alguns metros da beira d'água, saindo do oceano com a lentidão e a graça de quem sabe exatamente onde está indo, uma tartaruga. Capítulo 4. A tartaruga. Ela é grande, não do tamanho que assusta. Não é uma criatura de proporções impossíveis. É uma tartaruga marinha como as que existem de verdade, com a carapaça escura e brilhante ainda molhada do oceano. Os movimentos lentos e deliberados de quem carrega o próprio ritmo e não tem intenção de trocá-lo pelo de ninguém. Ela sobe na areia com uma calma absoluta. Cada pata plantada com cuidado. A carapaça pegando a luz da lua de um jeito diferente a cada passo, revelando padrões de cor que você não esperava. Não apenas preto e verde escuro, mas reflexos de azul, de bronze, de um dourado muito profundo. Ela para esconde alguns metros de você e olha para você. Os olhos da tartaruga são escuros, grandes para o tamanho do rosto dela, com uma qualidade que você nunca percebeu antes em olhos de animal. Não é a expressão vazia que às vezes se atribui às criaturas, não é o susto ou a indiferença. É alguma coisa que fica entre a curiosidade e o reconhecimento. Como se ela soubesse quem você é, ou pelo menos soubesse o que você é. Uma visitante, alguém que chegou do outro lado de uma abertura no ar, que está aqui, sem ter pedido e sem saber exatamente por quê. Você fica parada, não por medo, por respeito, talvez. Esse instinto antigo de não se mover quando algo precioso está perto, para não espantar. E então alguma coisa acontece. Não é um som, não é uma voz. É mais como uma sensação que aparece dentro de você sem ter vindo de fora. Como quando uma memória volta de repente, completa e vívida, sem que você tivesse chamado por ela. Só que não é uma memória sua, é uma imagem, o fundo do oceano. Não como você imagina o fundo do oceano, não a versão humana, com as referências que o cinema ou os documentários criaram. É o fundo como a tartaruga conhece, uma leitura de pressão e temperatura e corrente, de luz que vem de cima em filamentos que se movem com o ritmo das ondas, de silêncio que não é ausência de som, mas sim a textura própria do silêncio que existe abaixo de tudo. A imagem dura apenas um momento.
E então vem algo mais simples, uma sensação direta, sem imagem, sem palavras, apenas um estado: bem, estou bem, essa noite está bem, o oceano está bem. Você entende? Não pela lógica, não por nenhum processo de tradução. Você simplesmente entende que a tartaruga está te dizendo que está bem e que, de alguma maneira que você não precisa explicar, a tartaruga sabe que você está aqui e que a sua presença nesta praia, nesta noite, é parte de alguma coisa que faz sentido. Não para tirar sua mente de agora, mas para alguma parte mais funda de você que não precisa de explicação. Você se senta na areia, lentamente, sem tirar os olhos da tartaruga. A areia está morna sob você e você cruza as pernas e apoia as palmas abertas sobre os joelhos, como alguém que se preparou para ouvir uma história muito longa e não tem nenhuma pressa. A tartaruga também para completamente e vocês ficam assim, na luz da lua, ao som das ondas pequenas por um tempo que você não consegue medir. Capítulo 5. O que o oceano guarda? A tartaruga não vai embora. Ela ficou onde parou, a uma distância de braço estendido, se você quisesse chegar até ela. Não que você tente. Há uma etiqueta não dita neste lugar, uma espécie de acordo silencioso. Você está aqui, ela está aqui, e isso é suficiente por agora. O oceano continua mandando as suas ondas pequenas. Uma, pausa, outra, pausa. E então, na água, você vê um movimento. A princípio parece apenas o reflexo da lua na superfície, uma distorção de luz, um brilho se deslocando. Mas não, é algo abaixo da superfície, um contorno que se move, com uma fluência que a água sozinha não tem. Um golfinho. Depois, dois. Eles estão a uns 30 metros da beira, nadando paralelos à praia, sem pressa. Seus dorsos aparecem e desaparecem na superfície de um jeito que parece respiração, porque é respiração, claro. Cada arco do corpo uma entrada de ar, uma imersão, uma continuação. Um deles se aproxima um pouco mais. Você não se move. O golfinho para, ou pelo menos reduz quase a zero, num ponto onde a água ainda chega na cintura, se você entrasse. Ele levanta a cabeça acima da superfície por um momento. Seus olhos são pequenos, muito vivos, com aquela expressão que faz as pessoas dizerem que golfinhos parecem estar sempre sorrindo. Não porque estejam, mas porque há ali uma leveza, uma presença sem ansiedade. E então vem, de dentro de você, sem avisar, uma sensação de velocidade. Não a velocidade que cansa, não a velocidade do esforço, a velocidade fluida, aquela que acontece quando o seu corpo e o elemento ao redor estão em acordo perfeito. A sensação de atravessar água morna com o corpo inteiro, não apenas as mãos ou os pés, mas o torso, o rosto, tudo em contato com a mesma substância que cede e abraça ao mesmo tempo. Você entende que o golfinho está compartilhando isso com você, não como um presente deliberado, mas como um transbordamento, como quando alguém está muito feliz e a felicidade não cabe nele e escapa um pouco para quem está perto. O golfinho não está te ensinando nada, ele está apenas sendo o que é, e o que é tem uma qualidade que por alguma razão, dessa noite nessa praia, você consegue receber. Você sorri. É um sorriso pequeno, involuntário, do tipo que aparece antes que você decida fazer. A tartaruga, ao seu lado, não se moveu. As ondas continuam chegando. O outro golfinho, um pouco mais distante, faz um arco lento pela superfície. Você pensa, que lugar é esse? A pergunta não tem urgência. Não é o tipo de pergunta que exige resposta imediata. É o tipo que você faz porque a beleza de alguma coisa te faz querer entendê-la, não por ansiedade, mas por admiração. Como se em resposta,
uma brisa mais forte vem do oceano. Ela traz consigo um cheiro mais intenso de sal e algo mais, uma qualidade no ar que você não consegue nomear, mas que sente nos pulmões como clareza, como se o ar aqui tivesse menos camadas do que o ar do dia a dia, menos filtros, menos do acúmulo invisível de tudo que você processa sem perceber. Você inspira fundo, solta devagar e sente, no instante em que o ar sai, que alguma tensão que você não sabia que carregava foi junto. Capítulo 6. A conversa na areia. Os golfinhos foram embora, não de uma vez. Eles foram se afastando lentamente, voltando para o escuro do oceano, os dorsos aparecendo cada vez mais distantes, até que você não conseguiu mais distingui-los da superfície da água. Mas a sensação que eles deixaram ficou, aquela velocidade fluida, aquela leveza sem esforço, ainda presente nos seus ombros, no jeito como você está sentada. A tartaruga continua. Ela se mexeu um pouco enquanto você observava os golfinhos. Agora está levemente de lado, a carapaça voltada para a lua como se tomasse sol. Ou tomasse lua, talvez, que aqui faz mais sentido. Você nota a carapaça com mais cuidado. As placas que a compõem têm padrões como mapas, curvas e linhas que se cruzam, que dividem o espaço em regiões irregulares, cada uma com sua cor ligeiramente diferente. Você pensa, quantos anos tem esse animal? Tartarugas marinhas podem viver muito, décadas, algumas mais que um século. A tartaruga à sua frente tem um peso de anos sobre ela, não o peso que cansa, mas o peso que acumula, como um livro muito lido, com as páginas dobradas nos lugares certos. E então, inesperadamente, vem uma nova sensação. Desta vez, não é velocidade, é profundidade, não de oceano, de tempo. A sensação de ter existido há muito tempo, de ter atravessado muitas noites e muitos dias, de ter visto o formato das praias mudar lentamente, de ter encontrado a beira d'água em lugares que hoje estão cobertos de pedra ou de vegetação. Não é melancolia, é uma espécie de permanência, a consciência de que o mundo existe há muito antes de você e vai existir muito depois, e que isso não é uma ameaça, mas um conforto. Você senta mais fundo na areia, deixa os seus dedos afundarem levemente na superfície ao seu lado. A areia cede, fria alguns centímetros abaixo da casca morna de cima. Você fecha os olhos por um momento. Com os olhos fechados, você ouve as ondas, a brisa. E mais longe, a uma distância que você estima ser a linha das palmeiras atrás de você, um som de pássaro, não um canto de dia, que seria ruidoso e cheio de urgência. Um som noturno, uma nota longa, repetida em intervalos, mais parecida com uma pergunta do que com uma declaração. Você abre os olhos e se vira. Entre as palmeiras, você consegue ver, empoleirada num galho baixo, uma garça, branca, imóvel, com a cabeça levemente inclinada na sua direção. A postura dela tem uma dignidade quieta, aquela imobilidade de quem não está dormindo nem vigiando, mas simplesmente existindo no lugar onde está, sem nenhuma obrigação de fazer outra coisa. Você olha para a garça olha para você e vem, desta vez diferente das outras, não uma sensação, mas quase uma imagem, como um sonho que aparece nos segundos antes de dormir. Você vista de longe, de muito longe e de muito alto, como a garça te veria se estivesse voando sobre a praia. Uma figura pequena, sentada na areia, cercada de escuro e de oceano e de lua. Você vista assim, de fora, de longe, de cima, parece em paz. A imagem dura um segundo e some, mas o que ela deixa fica. Essa sensação de ter visto a si mesma pelo olho de outra criatura e de ter parecido, nessa visão,
alguém que está onde deve estar. Você respira. A garça emite seu som longo mais uma vez, aquela nota única, tranquila, e depois se mexe ligeiramente, ajeitando as penas e se imobiliza de novo. A tartaruga está de volta ao oceano. Você não viu ela ir, mas quando olha, ela já está na água, a carapaça escura deslizando para dentro da onda seguinte, com uma fluidez que parece não ter esforço algum. Em segundos, ela some. Você não sente falta, sente gratidão. Capítulo 7. Antes de voltar, você fica sentada na areia por mais algum tempo. Não há nada que precise ser feito. Não há nada que precise ser pensado. O oceano continua mandando as suas ondas pequenas, e a lua continua no lugar dela, e as estrelas continuam no lugar delas, e a brisa continua passando com aquela temperatura perfeita que não precisa de ajuste. Você deita na areia, com cuidado, lentamente, como quem pousa um objeto precioso. A areia recebe o seu peso com aquela mesma gentileza de antes, distribuindo, cedendo, acolhendo. Você põe as mãos sobre o abdômen e olha para o céu. As estrelas são muitas. Você não sabe os nomes delas. Não importa. Elas estão ali com uma densidade que não parece real. Pontos de luz de tamanhos levemente diferentes. Alguns com um toque de cor que você consegue ver se não olhar diretamente. Algumas agrupadas, outras solitárias. Algumas pulsando muito suavemente se você ficar olhando o tempo suficiente. Você respira fundo. Aqui na areia, deitada, o som das ondas chega diferente, mais baixo, mais próximo da terra, mais parecido com um pulso do que com um som. Você sente as ondas tanto quanto as ouve. Uma vibração suavíssima na areia que chega até você, passa por você e vai embora. Você pensa no seu quarto, não com saudade, não com ansiedade, como quem pensa num lugar bom que vai encontrar logo. A cama desfeita, o cobertor caído do lado, a chuva ainda batendo no telhado. A chuva provavelmente ainda está lá. O tempo aqui parece ter andado de outro jeito. Uma onda maior chega, não grande o suficiente para te alcançar. Você está longe o suficiente da beira, mas maior que as outras, com um som um pouco diferente, mais redondo, mais cheio, como uma nota mais grave numa música que você estava ouvindo sem prestar muita atenção. Você sente os seus olhos pesarem. É um peso diferente do peso de quando você estava tentando dormir no quarto, antes do portal. Aquele peso tinha resistência. Era o peso do sono que você tentava alcançar e que não chegava. Este peso é natural, suave, sem esforço. Como quando o sono vem por conta própria, sem que você tenha pedido ou tentado. Você pisca. O céu estrelado some por um segundo e volta. Some por um segundo mais longo e volta. A lua está um pouco diferente no céu. Se moveu, talvez, ou você que se moveu, ou o ângulo mudou enquanto você não estava olhando. Atrás de você, a luz do portal continua. Você a sente sem precisar se virar. Não como uma urgência, não como um chamado, mas como uma presença amigável que esperou pacientemente a noite inteira sem precisar de atenção. Você se senta de volta na areia, depois se levanta, devagar. A areia cai dos seus braços, do seu cabelo, da dobra atrás dos joelhos. Você a sacode levemente, sem pressa. O oceano está à sua frente, escuro e calmo, e você fica ali um momento olhando para ele, memorizando talvez, ou simplesmente sendo grata, ou simplesmente presente. A garça ainda está nas palmeiras. Você consegue ver a mancha branca dela no escuro. Você inclina levemente a cabeça na direção dela. A garça não se move, mas você sente.
de um jeito que você não vai conseguir explicar amanhã, que o gesto foi recebido. Você se vira para o portal. Encerramento. O portal está exatamente como você deixou. Você caminha até ele com os pés na areia ainda por um pouco, sentindo cada passo, cada grão, cada temperatura. A areia vai ficando mais úmida à medida que você se aproxima da abertura de luz, porque aqui perto do portal a areia é como a areia da beira-mar de manhã, conservando a umidade das horas passadas. Você para na soleira, do outro lado, o seu quarto. A chuva ainda batendo, você pode ouvir a cama do jeito que você deixou, a escuridão familiar, com os contornos que você conhece. Você olha para trás uma última vez. A praia se estende nos dois sentidos. O oceano respira. As estrelas estão lá. Não há a tartaruga, não há os golfinhos. Eles foram para onde foram e está tudo bem. A garça continua nas palmeiras, um ponto branco quieto. Você atravessa. O ar do seu quarto chega frio em comparação e você sente esse frio como um abraço. O frio do seu lugar, o frio que o seu cobertor vai resolver em segundos. Sob os seus pés, o piso de madeira, firme e imóvel. Atrás de você, o portal fecha, sem barulho, sem dramaticidade. Apenas a parede de volta ao lugar dela, escura e comum, com a sombra fina do galho lá fora traçando a mesma linha de sempre. A chuva continua. Você atravessa o quarto de volta à cama, levanta o cobertor, deita. O travesseiro está do jeito que você deixou, frio no lado que ficou descoberto, morno onde a sua cabeça estava. Você fecha os olhos. Desta vez, o sono está esperando. Não tem lista, não tem rosto sem motivo. Tem a memória da areia sob os pés, e o som das ondas pequenas, e a imagem de um céu com mais estrelas do que você já viu, e a sensação de ter sido vista por cima, de longe, e de ter parecido em paz. Você está em paz. A chuva continua lá fora, cobrindo o mundo com aquele som constante e bom. Ela vai continuar quando você adormecer. Vai continuar por horas, talvez. E você vai dormir dentro dela, como se ela fosse feita para isso, para te cobrir de fora, enquanto o sonho te cobre por dentro. Deixe os seus ombros afundarem na cama. Deixe o peso dos seus braços ir para o colchão. Deixe a sua respiração encontrar o ritmo que ela sabe ter quando você não está tentando controlá-la. Você é Helena esta noite e Helena está dormindo. Boa noite.